Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa nona aula do resumão de informática destinada à Polícia Penal de Minas Gerais. Eu sou o professor Bruno e vou acompanhá-los durante esta aula. Hoje falaremos do navegador de internet Microsoft Edge. Lembrando que navegador é sinônimo de browser. Então, se na prova, na questão, tiver escrito browser, Edge, Microsoft Edge, o browser, ok, considerem como navegador. São sinônimos, se remetem ao mesmo serviço, né? É uma tradução, né? Browser, navegador. Lembrando também, né, nós estudamos isso na aula passada, que o Microsoft Edge, a base do Microsoft Edge é o Google Chrome, ok? E o que é o Chrome? O Chrome é um projeto de navegador web desenvolvido pela Google com código-fonte aberto. Então, esse Chrome é um protótipo, é uma base, é um núcleo para o desenvolvimento e aprimoramento de navegadores. Então, quem usa esse Chrome como base? O próprio Google Chrome, obviamente, né, da mesma empresa. E, recentemente, 15 de janeiro de 2020, a Microsoft passou a utilizar esse Chrome, né, essa base, para o seu navegador padrão, né, do Windows 10, do Windows 11 agora, que é o Microsoft Edge. Então, cuidado, né? Isso pode ser um objeto, uma questão de prova. Então, não confundam. O Chrome ele é sim um navegador, só que ele é um projeto, um protótipo de navegador. Não é aconselhável o seu uso pelos usuários finais, como nós, ok? E o Microsoft Edge utiliza esse Google Chrome como base. É daí que vem a semelhança do Google Chrome com o Microsoft Edge, tá? Extensões, né? Termos genéricos aí dos navegadores, né? Extensões são complementos para incrementar funcionalidades do navegador, né? Aumenta as suas possibilidades, né, de uso, seus recursos através de complementos. Os plugins também são complementos, mas geralmente são criados por desenvolvedores externos. Essa que é a diferença. Mas para a prova, né, extensões e plugins irão remeter a complementos, a aumento de funcionalidades dos navegadores. Cookie também é um termo muito cobrado, né, muito em evidência aí nos navegadores. São arquivos criados pelos sites que, quando visitados, são enviados para seu navegador, armazenando o quê? Informações de navegação, ok? Funcionalidades. Os navegadores podem apresentar funcionalidades específicas ou a mesma funcionalidade com nomes diferentes. Só alertando vocês aqui. Nós iremos verificar os recursos do Microsoft Edge. Quais são os principais? Ele possibilita abas verticais, certo? Organização de guias por grupos, conjuntos, que são as coleções, leitura avançada, captura da web, modo infantil, alguns recursos para navegação infantil, extensões, apps, ler em voz alta, é um recurso também do Edge, transmitir mídia para dispositivo, traduzir página, compartilhar guias, rastreadores e o buscador padrão do Edge é o Bing ou Bing, ok? Como preferirem. Ele tem essa diferença em relação ao Chrome. No Chrome é o Google, ok? O navegador padrão. Então nós vamos começar a visualizar alguns desses recursos agora. Então isso aqui é para vocês situarem, né, saberem o que o Microsoft Edge oferece, né, os principais recursos. Então aqui, como o primeiro print, né, a primeira tela, eu coloquei alguns recursos. Coloquei dois. Cadê um? Menu de guia de ações. Está aqui em cima. Ó. Aqui nesse menu. Opa! Peraí que ficou ruim aqui. Aqui em cima. Ok. Eu tenho o quê? O menu da guia de ações. Aqui eu consigo ligar, né, ativar a aba vertical. Eu tenho um atalho para isso. Ctrl mais Shift mais vírgula. Com esse atalho ou através aqui dessa área, eu consigo ativar abas verticais. E aqui adicionar guia ao favoritos.
tá? Aí eu tenho, né? O próprio favoritos está aqui, né? O conjuntos, que é essa estrelinha aqui com três barrinhas, né? Hoje a canetinha ela tá um pouco sensível aqui. Os conjuntos, que é esse quadradinho com mais, o perfil, que é esse cara aqui, e as configurações, que é os 3 pontinhos, da mesma forma, idênticas aqui ao do Google Chrome, ok? Então, todas essas informações aqui que eu coloquei, né, mais precisamente aqui no número 2, vão estar aqui nessa área aqui, certo? Então, é só para a gente entender aqui como que está dividido, né, onde a gente encontra de imediato, né, sem acessar através das configurações, as opções aqui que já estão expostas aqui para mim numa instalação padrão do Microsoft Edge. Falei na aula passada do Google Chrome a semelhança, então vocês observem que há uma semelhança muito grande do Edge com o Chrome. Aqui eu tentei representar, né, aqui eu coloquei essa primeira janelinha aqui é eu clicando, né, aqui opa. Ok, peraí, só um minutinho, deixa eu... Ok, vamos lá. Que ele ficou em cima do meu botão aqui, ó. Então, esse botãozinho aqui, essa primeira opção, eu tenho as opções ligar abas verticais, Ctrl Shift, vírgula, guias fechadas recentemente, adicionar todas as guias para coleções. Então, acionando nesse primeiro botão, eu tenho essas 3 opções aqui. Clicando com o botão direito sobre a guia, né? Eu tentei representar com uma setinha aqui, ó. Vamos fazer de novo. Eu tenho acesso a essas opções aqui, ó. Nova guia, adicionar guia a um novo grupo, atualizar, duplicar guia, fixar guia, ativar mudo na guia, né? Se tiver algum site que esteja executando algum áudio, fechar guia, reabrir guia fechada, ligar abas verticais por aqui também. E aqui eu tenho as opções com o botão direito aqui na barra de guias, né? A barra de títulos aqui, onde ficam as guias, né? Barra de guias. Eu tenho outras opções, né? Totalmente diferentes. Então, a mesma dica que eu dei na aula lá de Google Chrome dê uma pausa aí no vídeo nesse momento, leiam aí as principais opções, chequem as teclas de atalho, lembrando que esse vídeo é um vídeo de revisão, né? A gente não vai aprofundar que cada opção serve meio que como uma revisão para o conteúdo que vocês já estudaram para a prova da Polícia Penal. Aqui eu tenho uma organização das guias por grupos, né? Então tem aqui o grupo aulas, por exemplo. Observe que ele está de verde, né? Até aqui, por exemplo, eu tenho 3 guias que estão agrupadas nesse grupo aulas, né? Então, se eu clicar sobre aula, ele esconde as 3 guias, deixa as demais aqui exibidas. Eu posso criar outros grupos. Então, a intenção do grupo é organizar as minhas guias, tá? Aqui eu aproveitei a imagem, tá? Separei aqui, ó, 1, 2, 3 funções aqui na mesma tela, só para facilitar para vocês. A primeira que é o perfil, né? Eu cliquei aqui no perfil, abre essa opção. Eu consigo autenticar aqui com uma conta da Microsoft, né? Um e-mail do Hotmail, Outlook, por exemplo. Eu consigo autenticar e com essa autenticação eu consigo sincronizar dados, né, entre dispositivos. Aqui eu tenho o botão coleções, né? Ele vai abrir aqui para mim opções, né, para eu adicionar, para eu deixar organizado aqui a minha área para um acesso futuro, né, um acesso posterior. Então, é a mesma analogia da lista de leitura lá do Google Chrome, tá certo? Clico, acesso por aqui. E aqui nos favoritos, né, esse botãozinho aqui, opa, deixa ele aqui visível, eu acesso os favoritos. Então, consigo acessar aqui as páginas que se encontram aqui adicionadas aos meus favoritos. Nesse caso, neste navegador, né?
Clicando aqui na área de configurações, né, os 3 pontinhos, eu acesso diversas opções, algumas a mais do que comparado ao Google Chrome. Foi o que eu disse, eles são muito semelhantes, né, a interface, as opções, mas não é 100% idêntico, tá certo? Então tem aqui nova guia, nova janela in Private, que a gente vai ver lá na frente, Ctrl Shift N, tá? A gente vai ver que lá no Firefox, que é o assunto do próximo vídeo, é nova janela privativa e a tecla de atalho é Ctrl Shift P. Então cuidado com esse Ctrl Shift N da janela in Private, da janela anônima do Google Chrome, com o Ctrl Shift P da janela privativa do Firefox. É uma diferença, né, que costuma cair em provas de concurso aí, questões de concurso. Favoritos, coleções, histórico, downloads, app, extensões, desempenho. Então, algumas opções a gente não viu lá no Chrome, por exemplo, apps, desempenho. Então, alguns pontos, né, o navegador ele incrementa e fica meio que personalizado aquele navegador. Mas, no geral, as principais opções, as principais funcionalidades são idênticas. Imprimir captura da web, compartilhar, localizar na página, ler em voz alta, né, um recurso específico também. Configurações ajuda a fechar o Microsoft Edge. Vamos ver algumas dessas opções logo à frente aqui. Aqui foi um botão direito, né, um clique com o botão direito numa área livre da página. Então observe que eu abro algumas opções: atualizar página, salvar como, imprimir, transmitir mídia para um dispositivo, enviar a página aos seus dispositivos, né? Mas para isso eu preciso sincronizar, esse fazer login aqui é do Google, que eu estou na página do Google. Nesse caso, esse cara aqui. Fazer a autenticação com uma conta da Microsoft. E se eu uso, por exemplo, o navegador num tablet, num smartphone, num laptop, eu consigo que esses dispositivos sejam listados aqui e eu consigo enviar, né, uma página aberta de um dispositivo para outro. Ler em voz alta, traduzir para o português, adicionar para coleções, né, que é esse cara aqui, ó, essa opção aqui, compartilhar, capturar da web. Então eu tenho essas opções, né? Algumas já apareceram lá no próprio botão de configuração e repetem aqui. Mas esses detalhes eles são mais para a usabilidade. Então os engenheiros, né, os desenvolvedores, eles estudam, né, a melhor forma. O botão ele vai estar com o botão direito, sobre uma barra. Então é comum que a funcionalidade, a opção, ela apareça em mais de um lugar, tá? Isso é natural. Por isso que se repete em alguns menus. Aqui eu tenho, quando eu aciono a opção capturar da web, a gente abre, né, a página fica com fica meio que por baixo aqui a imagem, ele abre aqui, aciona a opção área de captura ou capturar a página inteira. Então eu consigo selecionar e capturar, né? Então isso aqui é interessante para alguém que trabalha aí montando aí materiais, por exemplo, né? Precisa fazer um print específico só dessa área aqui. Então ele vem aqui, ajusta a área e faz a captura da web, né? Um recurso bem rápido, bem prático, bem funcional para quem necessita aí. Eu consigo desenhar também, né? Adicionar observações aqui na minha página, né? Escrever, apagar, é um recurso interessante. Se você estiver fazendo um estudo através de uma página, né, você consegue fazer todos os ajustes, né? Por exemplo, escrever, fazer setas, né? O que você precisar. Depois você salva, né? E adicione isso aí às suas coleções, por exemplo, né? Salva uma imagem, né? Melhor dizendo, e pode organizar isso aí. Isso aí pode servir também para uso futuro, né? Se você já estiver estudando ali naquele ambiente ali do próprio navegador, né? Interessante. E aqui a seção das opções de configurações. Então, da mesma forma que lá no Google Chrome, ele abre uma URL interna de acesso aqui a algumas páginas. Por exemplo, aqui eu já estou na primeira, que é perfis, né, por padrão. Então, o endereço aqui mudou um pouquinho em relação ao Chrome, né? Não é mais Chrome // é o Edge // settings /profiles. Então, aqui eu estou dentro de perfis, né, profiles. A URL ela mantém o padrão em inglês. Então, isso aqui não é uma URL de internet, é uma URL interna do navegador, que vai me dar acesso às configurações. Tá? Então, aqui eu tenho as principais configurações do navegador. Né?
proteção para família, idiomas, impressoras, sistema, redefinir configurações de fábrica, acessibilidade, aparência, privacidade. Tá? Aqui eu chamei atenção da parte de proteção para a família. Né? Ele tem algumas opções aqui, relatório de atividade, filtro de conteúdo. Então a gente precisa iniciar aqui e realizar configuração para ajudar ali aos usuários, né? Por exemplo, a família, a manter mais seguro o Microsoft Edge destinado ali, por exemplo, ao uso por crianças, por exemplo. Então ele tem esse recurso aí que eu consigo configurar esses acessos. Ok? Aqui eu chamei a atenção também em relação aos rastreadores que ele falou lá, que é um recurso do Edge. Então, quando eu clico aqui no cadeadinho da página, ele mostra para mim. Né? Por exemplo, a conexão é segura por causa do HTTPS. Permissões para esse site, por exemplo, eu não quero que ele, por exemplo, acesse a minha webcam, meu microfone, enfim. Cookies, né? Existe no momento 19 cookies em uso, eu posso estar bloqueando, né? Impedindo esse uso. Prevenção de rastreamento está ativado aqui. E ele bloqueou aqui, ó, seis rastreadores bloqueados. São sites que ficam rastreando ali, digamos assim, os seus acessos. Então, a partir desse cadeadinho aqui, né, a gente consegue acessar essas informações, principalmente essa de rastreadores. Então, é um recurso, né, relacionado à segurança na navegação aí do Microsoft Edge. E chegando aí ao final, né, da mesma forma que a gente mostrou lá no Google Chrome, eu vou mostrar aqui para vocês o Microsoft Edge, que é a página In Private. Mudou um pouquinho o nome, né? Navegação In Private. Ele mostra aqui para a gente também, né? Ele chama atenção da mesma forma que lá no Google Chrome. Exclui as informações de navegação quando você fecha todas as janelas em Private, salva coleções, favoritos e downloads, mas não o histórico de downloads, impede que pesquisas do Microsoft Bing ou Bing sejam associadas a você. O que a navegação em Private não faz? Não oculta sua navegação da escola, do empregador ou do provedor de serviço. Não oculta, né? Não faz, não oculta. Oferece proteção adicional de rastreamento por padrão. Adiciona mais proteção além do que está disponível na navegação normal. Então, ele não faz isso, né? Ficou um pouquinho... Essa tradução para o português aqui não ficou muito legal, mas o que ele não faz, não oculta, não oferece, não adiciona, tá? Então, atenção que mudou um pouquinho o nome da funcionalidade, mas é a navegação privada, anônima, da mesma forma. E ele abre uma nova janela, tá certo? E a partir da janela eu posso ir abrindo as guias aqui sem problema. Com isso, nós finalizamos aí alguns detalhes, alguns pontos do Microsoft Edge. Lembrando que é uma aula revisional, né? Só alguns pontos. Recomendo aí que usem o Edge até a data da prova. E se não for possível, né, assistam novamente esse vídeo, pausem aí nas telas, né, vejam ali as funcionalidades principalmente e as teclas de atalho que podem ser cobradas aí na prova, ok? Na próxima aula nós finalizaremos esses vídeos, né, de navegadores com o estudo do Mozilla Firefox, ok? Então até a próxima e bons estudos!